Então, quando ela chega no final do dia, ela fez o trabalho dela e fez as coisinhas pequenas da rotina dela. Então, aquelas horas restantes do dia que ela tem não vão estar sendo ocupadas só com, nossa, agora eu tenho 1 tonelada de louça para lavar, ainda tenho roupa para pôr na máquina, ainda tenho a comida que eu tenho que fazer do zero, porque, né, tá. Ela consegue descansar mais, ela consegue ter o tempo da terapia, ela consegue jantar com calma, ela consegue estudar o negócio que ela queria e tal. E não porque ela não trabalhou o dia inteiro e só fez as coisas da casa, como eu já vi, tem uma empresária famosa aqui no Brasil que estava falando isso esses dias numa entrevista, enfim, que também foi bem caótico. É, ela estava falando que, mas você está usando o tempo da empresa para fazer as suas coisas. E a empresa paga por esse seu tempo, você ganha por hora. Isso não está certo. E aí isso gerou uma discussão sobre essa coisa do quanto a empresa é dona ou não das suas horas. Faz sentido ainda falar sobre esse lance de ser dono da sua hora? Faz sentido ainda pagar por hora? Ao invés e não pagar por entrega, enfim, tem um monte de coisa que a gente precisa pensar, porque as pessoas mudaram, gente. Depois de ficar 2, 3 anos em pandemia, trancada em casa e vendo o que que você podia produzir, o que você não conseguia produzir, o que te fazia bem, o que te fazia mal, mudou e o jeito de pagar, de contratar, o jeito de exigir coisas de quem trabalha com você também está mudando, né? Isso é maravilhoso de pensar, assim, tipo, porque a gente está passando por uma mudança que foi acelerada, né? O trabalho remoto já é algo que, se a gente for ver, é algo que vai caminhar. Você vê que tem um porteiro digital, onde o porteiro fica numa central e atinge vários prédios, onde isso tudo ia ser daqui 10, 15 anos, e por causa do Covid, muita coisa foi acelerada, porque a gente teve que trabalhar remoto, então as empresas já sabiam que poderiam mudar para remoto, só que não tinham por que investir, elas já ganham muito dinheiro, é algo que você tem que aprender, tem que ensinar as pessoas e mudar o status e tudo mais. E tem uma notícia, que eu vou ver até se eu encontro para linkar aqui na descrição, que é um jornal de 1900 e vai bolinha, lá no começo de 1900, que mostrava a notícia e falava assim, mais ou menos, que o governo estava passando uma lei que ia acabar com a sociedade porque eles estavam proibindo as crianças de trabalhar 12 horas por dia. O governo estava proibindo as crianças de trabalhar 12 A horas por economia vai dia quebrar! A e a economia vai economia quebrar! ia quebrar por causa disso, porque a criança tinha que passar mais tempo na escola. Eles ficavam diminuindo, não estavam proibindo 100%. Estavam diminuindo a carga horária das crianças de trabalhar nas fábricas e a notícia era que a economia ia quebrar. E hoje, imagina a gente pensar que a criança tem que produzir numa fábrica 12 horas por dia, sem nenhum ser humano a gente aceita mais que tem que trabalhar 12 horas por dia. E claro, ainda existem locais onde crianças trabalham, infelizmente, pessoas trabalham mais do que 12 horas. Mas isso são coisas que não são mais aceitas no status quo, não, no que, na parte da cultura. E o trabalho remoto, barra como as nossas horas são vendidas, é uma discussão que é muito maravilhosa de se ter, porque ela entra no ponto que é justamente a gente trabalha por produção, não é pela produção da hora, porque a gente vem dessa mudança da fábrica, onde você entrava às 9 da manhã, você saía às 6, 7 da noite, e você produzia tantas peças e tantas coisas e tanto funcionava. Hoje, como a gente tem uma vida mais prática e tudo pode ser flexibilizado, você consegue produzir a mesma coisa lavando sua roupa durante o dia, você consegue tomar banho, você consegue buscar a criança na escola, você consegue fazer o almoço, porque você não precisa produzir das 9 às 6. Você pode entrar mais cedo. Você pode ter um período maior de breaks durante o dia. Como as pessoas já fazem isso. As pessoas não produzem 100% do tempo, como a gente falou lá no começo. E entender. Era nisso que eu queria chegar. Quando a pessoa está no trabalho presencial, ela não consegue se concentrar. Ela não consegue ficar 8 horas com a cara lá no computador. E aí, essa quebra dela é como? Conversando com outra pessoa, e às vezes atrapalha a concentração da pessoa que está junto, porque o reloginho da concentração de vocês não funciona igual, né? Então, o nível de interrupção no trabalho presencial é uma coisa que adoece as pessoas e que atrapalha muito, e que, enfim, que é algo super sério a ser discutido. Tem políticas e políticas sobre isso. Aí o que que ela vai fazer? Ela come, ela vai consumir açúcar, porque é o que ela tem acesso. Então ela tá lá, ai, que saco, eu não quero ficar aqui. Ela vai lá pro café, aí ela toma mais café do que ela deveria, ela come mais do que ela deveria, ela atrapalha o coleguinha, ou a pessoa que trabalha com ela. Então, essas pausas no trabalho presencial é muito mais difícil de fazer, de acontecer, porque você tem que estar lá na empresa, você não pode ficar saindo.
você é mal visto, se você fica, enfim, né? Tem várias questões ali que acontecem no presencial. Eu trouxe alguns dados também, deixa eu pegar aqui que eu queria falar sobre isso, como que as pessoas sentem, como que elas foram sentindo nesse tempo desde a pandemia. Então, em 2022, que era as pessoas começando a voltar, né, e tal, eles fizeram uma pesquisa, acho que foi só 2.000 participantes. Eu peguei no portal Terra essa informação. E naquela época, essa pesquisa que foi pequena, 2.000 pessoas só, né? Dos 32% dos trabalhadores que se sentem afetados pelo trabalho, né, a saúde afetada pelo trabalho, 50% dessa galera estava no presencial e só 21% estava no híbrido ou no trabalho, no home office, né? Então, as pessoas já estavam começando a relacionar questões de saúde mental e emocional com a coisa do trabalho presencial, porque elas vinham de uma dinâmica de home office, né? E aí tiveram que mudar. Em 2022 ainda, a Forbes divulgou uma pesquisa com 10.000 participantes que estavam no híbrido, que mostrou que esse modelo de trabalho, que o modelo de trabalho totalmente presencial estava atrelado à pontuação baixa de experiência do colaborador. Então, a galera já, né, totalmente presencial já não queria e tal. E em 2023, o estudo realizado por uma empresa, enfim, grande de RH e tal, também traz essa informação, que 55% dos entrevistados afirmam ter mais tempo para família e amigos no híbrido, 52% tem mais tempo para atividade física e 67% para caminhada. Ou seja, eles sentem que quando eles estão no trabalho híbrido, a vida pessoal e a profissional fica mais equilibrada, porque eles conseguem fazer atividade física, estar mais com a família, se dedicar para outras coisas. E o lance do tempo que as pessoas perdem para ir e voltar do trabalho aparece muito nas pesquisas também. Porque dependendo do lugar que você mora, né, numa grande cidade e tal, são 3 horas. E não é que você perde 3 horas e ok. Não, são 3 horas que deixam você exausto, desgastado, nervoso, porque o transporte cheio e você tem que estar lá atento, vai que rouba sua carteira, vai que não sei o quê, né? Então, é, transporte público gera um nível de estresse também, que não é só o tempo que a pessoa perde, mas a energia que ela perde com aquilo. Então, trabalhou até às 6, chegou em casa às 7h30, 8 horas da noite, a pessoa está exausta, exausta. Ela não tem energia para estudar, para fazer as coisas da casa, para. Ela vai cair no sofá e pronto, né? É uma coisa que pensa, são todos os dias, né? Porque se você tem que ir, você está perdendo 3 horas por dia, são muitas horas por semana que você está. Por mês é muita coisa. E você fica exausto. Esse movimento das pessoas quererem um híbrido barra remoto é muito por causa disso. Você